Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Estamos aqui em mais uma EBD online, tá certo? Quem aí está fazendo as atividades? Quero saber. Quem aí está adorando ao Senhor, mesmo de casa? Quem aí tirou um tempinho na semana, no dia, para ler a palavra de Deus? Quero saber. Vou lançar um desafio aqui para vocês. Assim que as nossas aulas presenciais retornarem, a Pro vai fazer um questionário com algumas perguntas relacionadas às lições que nós já estudamos aqui. E aí eu quero saber quem realmente estava participando. E a criança que mostrar bastante conhecimento vai ganhar um prêmio. E aí, vocês topam? Topam esse desafio? Conto com vocês, tá certo? Pronto. Vamos lá? Vamos para a nossa lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 8, tá certo? Que tem por título Um Novo Templo é Preciso. E aí, crianças, será que foi construído mais um templo? Um outro templo precisou ser construído? O que é que vocês acham? E aí, quem estava acompanhando aqui as lições, inclusive a lição passada, vai saber, porque a Pro falou na lição passada, né? Quem lembra da lição que a Pro contou aqui do povo judeu, que ficaram exilados lá no cativeiro da Babilônia? Pois é, esse povo, quando eles voltaram com uma missão, né? Com a missão de construir um novo templo, que naquela época tinha um rei que o nome dele era Zorobabel. E eles tiveram a oportunidade de construir esse novo templo. Não foi um templo tão bonito, tão maravilhoso quanto o templo de Salomão, né? Que foi aquele primeiro templo. Não era como esse. E alguns deles ficaram até tristes por saber que esse templo não seria como o antigo. Mas Deus, ele deixou uma promessa. Ele disse algo para o seu povo. Quem lembra? Ele disse o que, crianças? Que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Exatamente. Pois é, meus amores. Esse templo, o templo de Zorobabel, ele passou por diversas modificações e ampliações, até no tempo de Cristo, quando Jesus ele veio à Terra. Foi nesse templo que Jesus andava. Era lá que Jesus aprendia e ensinava também, né? Depois que ele cresceu, foi lá nesse templo. Só que, crianças, em um belo dia, Jesus chegou no templo e ele não gostou do que viu. Jesus não gostou do que ele viu ali no templo, na casa de Deus. Ele viu, crianças, pessoas que faziam do templo do Senhor, da casa de Deus, comércio. Eles vendiam, eles trocavam ali, na casa do Senhor, no lugar que era destinado ao que, crianças? A adoração, ao louvor, à consagração, ao sacrifício. E as pessoas esqueceram desses mandamentos de Deus e começaram a fazer da casa do Senhor comércio. E Jesus, ele ficou muito triste. Jesus ficou profundamente triste e ele chegou a ficar irado. Ele começou
a dispersar as pessoas ali, começou a falar com aquelas pessoas que aquilo que elas estavam fazendo era errado. Pois é, depois daqueles dias, passados alguns dias, o rei Jesus, ele foi preso e logo após ele foi morto. Quem aí já ouviu essa historinha? Pois é, mas o nosso Deus, o nosso Jesus, ele ressuscitou, crianças. Depois de quantos dias, vocês lembram? Exatamente, depois de 3 dias, o nosso Deus, ele ressuscitou. E quando a lição diz o seguinte, que um novo templo é preciso, Deus viu que um novo templo, Jesus viu que o novo templo era preciso porque as pessoas estavam dispersas ali naquele lugar. Que aquela casa ali, a casa de Deus, não estava fazendo mais sentido. Que as pessoas precisavam pagar para poder adentrar a casa de Deus, para prestarem seus sacrifícios. E a partir daquele dia, a partir dali, a partir da morte e ressurreição de Cristo, um novo templo foi erguido. Agora, a igreja, o novo templo agora, queridos, é a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. A igreja somos nós, eu, você, o seu papai, a sua mamãe, a sua família, os seus vizinhos, aquelas pessoas que realmente o adoram de todo o coração, crianças. Pois é, era desse novo templo que Jesus estava falando. Era desse novo templo que precisava ser erguido. A partir do momento que o véu se rasgou, nós criamos intimidades com Deus. Não precisamos mais sacrificar animais, não. Só precisamos sacrificar a nossa vida. Só precisamos agora, crianças, abrir o nosso coração e apresentar para Deus tudo aquilo de melhor que nós temos. E aí ficaremos para sempre junto dele, para sempre ele dentro de nós. Era desse corpo aqui que Jesus estava falando, da igreja. A igreja representa, meus amores, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, Jesus, ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. É ele quem conduz a sua igreja, o seu corpo, o seu povo, que somos nós. Tá certo? Espero que vocês estejam compreendendo a lição, tá bom? Espero que vocês estejam aprendendo e que, acima de tudo, que vocês coloquem em prática. Então, se nós somos a igreja, as pessoas que ainda não são igreja, que ainda não têm Jesus, crianças, elas precisam ver isso em nós. Em mim, em você. As nossas atitudes, se nós somos o corpo de Cristo, as nossas atitudes têm que ser iguais às atitudes de Cristo. Tem que ser igualzinho como Jesus, ele fez aqui na terra. Tá certo? Para que as pessoas que ainda não conhecem, ela alcance esse amor, a salvação, que é Jesus, e que Jesus possa entrar no coração dessas pessoas, tá certo? Se a gente fizer a nossa parte, se a gente adorar, se a gente louvar, se a gente tiver uma vida correta diante de Deus, as pessoas serão atraídas pelo nosso testemunho, pelo aquilo que a gente passa, tá bom? Pois é. Jesus aqui estava falando desse novo templo. Quando Jesus
começou a dispersar as pessoas, a soltar os animais. Quando ele viu que as pessoas estavam fazendo da casa de Deus um comércio, as pessoas disseram: quem é você? E ele disse: eu sou o Filho de Deus. E elas disseram: e se você derrubar esse templo? Se você destruir? Ele disse: eu construo em 3 dias. Quando Jesus estava falando isso, ele não estava falando das paredes, dos pilares, dos muros, nada disso, queridos. Ele estava falando do seu corpo, da sua igreja, de nós, que ele veio para nos salvar, tá bom? Nós somos a igreja de Cristo. Hoje a gente precisa de um templo para adorar a Deus? Sim, precisamos também. Mas o nosso coração, o nosso íntimo tem que ser altar de Deus. Ele tem que habitar primeiro dentro da gente. Tá bom, meu? Vocês sabiam? Herodes o Grande, ele fez modificações no templo. Nesse templo de Zorobabel, esse templo que Jesus botou os mercadores para correr. Ele era um dos edifícios mais importantes do mundo antigo. Ele se tornou um magnífico templo, depois de muitas e muitas modificações e ampliações. No ano 70, depois de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, esse templo ele foi destruído pelo exército romano, isso mesmo. Hoje, o que resta é o Muro das Lamentações. Essa foi a única parte que restou dessa magnífica construção. Se vocês um dia tiverem a oportunidade e forem visitar Israel, lá em Jerusalém, vocês virão esse muro, o Muro das Lamentações, que existem até hoje, tá bom? Beijos, meus amores, fiquem com Deus, boa aula e até a próxima!